Nós vamos meditar num texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo 6. Vocês podem até deixar aberto aí nesse texto que a gente vai se fixar nele praticamente. Esse texto é um texto que fala a respeito dos últimos momentos de vida do apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas últimas cartas ao seu discípulo amado, filho na fé, chamado Timóteo. E Paulo aqui escreve umas coisas bem interessantes para ele, que eu queria refletir com os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui do versículo 6 ao 8, capítulo 4 de 2 Timóteo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Glória a Deus. Então a gente vai meditar nesses 3 versículos só, por enquanto. Vai ser o tema central da mensagem, vai ser focado nesses 3, nessas coisas que Paulo falou aqui para Timóteo e que tem uma lição tão grande para a nossa vida. Tem umas coisas aqui tão maravilhosas, interessantes, profundas, que Deus fala para nós através do seu servo aqui nesse momento. E a primeira coisa que eu gostaria de meditar era sobre esse versículo 6, quando ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, o tempo de eu morrer, o tempo de eu partir desse mundo, de eu ir para a glória no céu, de eu ir para o paraíso para encontrar com Cristo. Quando ele fala partida aqui, é uma figura de linguagem para falar morte. Ele não falou morte diretamente, mas ele está falando sobre o martírio dele, que ele já sentia que estava perto, que estava chegando o momento em que ele ia morrer. É por isso que ele fala um pouco antes: estou sendo já oferecido por libação. O que é libação? Essa palavra que a gente não vê muito no nosso dia a dia. Libação é um sacrifício que está registrado no Antigo Testamento. Era um sacrifício líquido, onde era derramado vinho sobre o santuário. Era uma forma de agradecimento e louvor a Deus. Às vezes esse vinho era derramado sobre o próprio holocausto, que era sacrificado a Deus. Então essa libação era um sacrifício a Deus também. Era uma oferta agradável ao Senhor, de louvor, de agradecimento a Deus. E veja que coisa interessante. Paulo se coloca como um sacrifício de libação, ou seja, um sacrifício agradável a Deus. A morte dele ia ser um sacrifício a Deus, uma oferta de gratidão ao Senhor. Aí eu fico lendo isso e fico meditando o que a gente aprende com isso aqui, irmãos. Isso aqui que Paulo diz tem uma coisa muito importante, muito profunda, registrada nessas palavras de Paulo. Paulo está falando aqui sobre a questão da vida cristã como sendo um sacrifício. Se a gente lembrar do que ele disse lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo falou assim: oferecei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá em Romanos 12:1 está registrado isso. Ele ordenando os irmãos para oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus. E quando ele fala isso, é óbvio que ele mesmo procurava fazer isso na sua vida. Oferecer o seu corpo como um sacrifício a Deus. A vida de Paulo toda foi uma vida de sacrifício a Deus. A vida dele foi uma oferta. A vida dele foi oferecida, foi consagrada ao seu Senhor.
É por isso que ele diz em várias passagens a respeito do seu compromisso cristão, de como ele vivia para Deus. Como quando ele diz lá em Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida dele tinha sido sacrificada no altar de Deus. Quando ele se converteu, ele morreu para ele mesmo, para poder viver para Deus. E isso é uma das coisas mais maravilhosas da vida cristã. Porque a vida cristã é uma vida de sacrifício. Diferente do que tem sido pregado hoje em muitas igrejas, de que a vida cristã é uma vida de sucesso, para você conquistar coisas, para você ter coisas nessa terra, ter bens, ter dinheiro, ter empresas, carros, mansões, conquistar, ter sucesso, fama, ser isso, ser aquilo. A vida cristã não é isso. Embora Deus possa nos abençoar com muitas coisas, mas quando nós olhamos para a Bíblia, como o próprio Jesus viveu, como os seus servos viveram, como eles ensinaram a gente a viver, a vida cristã é uma vida de sacrifício a Deus. Todas as pessoas, quando se convertem, deveriam compreender que no momento que elas estão entregando a sua vida a Cristo, elas estão dizendo ali naquela hora que elas estão se sacrificando a Deus, para agora viver para Deus e não mais para si mesmos. Paulo lá em Atos capítulo 21, ele fala de que ele não tinha a vida dele por preciosa, contanto que ele cumprisse a carreira, o ministério que ele recebeu do Senhor para anunciar a mensagem do Evangelho. E se nós olharmos a vida de Paulo, irmãos, pare para meditar no que esse homem passou. Desde quando ele se converteu, Jesus falou assim, eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Não é que Jesus teria prazer no sofrimento de Paulo, mas é que a vida de Paulo, a partir daquele momento, ia ser agora uma vida de sacrifício a Jesus, onde, consequentemente, ele ia sofrer muitas coisas pelo fato simples de ser fiel a Deus e de pregar o Evangelho. E se nós olharmos, Paulo sofreu todo tipo de coisa. Ele renunciou a muita coisa, renunciou sua posição como um fariseu, um homem de prestígio no meio judeu, um homem culto, um homem com muito entendimento, um homem que era reverenciado pelos judeus, um homem que tinha sido instruído na escola de Gamaliel, um homem que tinha sucesso na vida, que era alguém na sociedade da época, era um cidadão romano também. Paulo tinha cidadania romana, isso naquela época queria dizer que ele era uma pessoa de prestígio na sociedade, porque nem todo mundo tinha essa cidadania romana. Mas Paulo renunciou tudo isso para ser escravo de Cristo, para ser perseguido, para ser odiado, para ser humilhado, para ser preso, apedrejado, açoitado, sofrer todo tipo de perseguição, de calúnia, de difamação, de humilhação por parte de pessoas até mesmo dentro da igreja. E por que tudo isso? Porque ele sacrificou a vida dele no altar de Deus no dia que ele disse para Jesus, Senhor, a minha vida é tua, eu te seguirei a partir de hoje. Ele sacrificou a vida dele no altar. A vida cristã é uma vida de renúncia, de sacrifício. Ele viveu dessa maneira. E a morte dele era só a última etapa disso tudo que ele tinha feito. Porque ele se sacrificou desde o dia que ele se converteu. Ele se entregou como um sacrifício. E ele veio se ofertando durante a sua vida toda. A sua morte era só a última coisa, a última parte desse sacrifício. Era o sacrifício final. Era ele entregar o seu corpo para ser um mártir, para morrer pelo Evangelho. Porque o fato dele morrer aqui foi uma consequência da sua fidelidade a Deus. Ele estava preso pelo Império Romano pelo simples fato de ser cristão, por pregar o Evangelho, por ser fiel a Jesus. O seu crime foi ser fiel a Jesus Cristo e anunciar a salvação, anunciar a mensagem da cruz.
Ele estava sendo morto por esse motivo. Então a sua vida era uma oferta a Deus, um sacrifício, e a sua morte também ia ser um sacrifício de libação. Ele já estava sendo preparado, é o que ele está querendo dizer aqui, para ser oferecido como um sacrifício. Aos olhos do mundo é interessante isso. Aos olhos do mundo, Paulo era um derrotado. Aos olhos do mundo, Paulo era um ninguém, porque estava preso pelo império, numa masmorra, suja e imunda, como um criminoso, esperando a sua morte. Para o mundo, ele era nada. Ninguém valorizava ele. Ele era tido como escória do mundo, como ele mesmo fala. O que é escória? É resto. É uma coisa que se joga fora, que não vale de nada. Era assim que o mundo olhava para ele. Para o mundo ele não valia nada. Para o mundo a morte dele era uma grande alegria. O mundo estava ficando feliz porque uma pessoa como Paulo estava morrendo, um servo de Deus. Só que para Deus, a vida dele aqui sendo sacrificada era um sacrifício agradável a Deus. Porque a palavra de Deus diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Jesus foi quem falou isso. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Foi Jesus quem falou isso. Por isso que Paulo aqui, ele não estava deprimido, ele não estava triste, ele não estava amargurado, ressentido, vendo a sua morte como uma grande derrota, como uma grande tristeza. Não, ele estava vendo a sua morte como um sacrifício agradável a Deus, diante de tudo aquilo que ele tinha feito. E aí nessa hora eu queria que a gente refletisse. Será que esse tipo de vida que o apóstolo Paulo teve é a vida que nós vivemos como cristãos? Porque nós olhamos essa massa de pessoas que existe hoje no mundo, dizendo que são cristãos, que seguem a Jesus. E que tipo de vida as pessoas estão vivendo hoje como cristãos? Que tipo de experiência com Cristo é que elas têm? O que elas consideram ser cristão? A maioria das pessoas pensa que a vida cristã significa você estar frequentando uma igreja, assistindo culto, ouvindo palavras que falem a sua alma, que lhe satisfaçam, e aí você sai dali feliz e alimentado e alegre por causa das muitas bênçãos que Deus vai te dar. E aí você segue, vai para sua casa e continua a sua rotina vazia e sem sentido de simplesmente viver a vida de qualquer jeito, simplesmente sendo mais uma pessoa no mundo que estuda, que trabalha, que tem momentos de entretenimento, e aí vai se passando semana após semana e as pessoas não crescem, as pessoas não mudam, as pessoas não servem a Deus, não contribuem para o reino de Deus, as pessoas não sacrificam a sua vida no altar, elas vivem as suas vidas para si mesmas, para agradar a si mesmas, para fazer aquilo que está no seu coração, para conquistar coisas para si, para poder viver uma vida regalada, confortável, tranquila, onde ela não tenha nenhum tipo de sofrimento por causa do Evangelho, nenhum tipo de perseguição, onde ela possa somente ser abençoada, receber e receber mais e mais. Essa é a vida que as pessoas querem. É isso que as pessoas entendem por vida cristã. Essa vida acomodada, tranquila, cômoda, onde eu não sofro nada, onde não acontece nenhum tipo de perseguição, onde eu simplesmente sou abençoado, os meus problemas são resolvidos e pronto. Mas será que a vida cristã é isso? Porque a vida cristã, quando você se oferece a Deus como um sacrifício, o que acontece? Você é transformado num servo de Deus, numa nova criatura que agora vai viver para Deus, e essa vida
de sacrifício a Deus vai trazer consequências, vai trazer perseguição, vai trazer humilhação, vai trazer renúncia. Você vai ter que renunciar seu tempo, vai ter que renunciar seus prazeres, vai ter que renunciar planos seus para poder se moldar à vontade de Deus, para poder agradar a Deus, para poder viver para Deus. Porque quem vive para si mesmo não vive para Deus. Para viver para Deus, eu tenho que sacrificar no altar de Deus meus próprios sonhos, meus próprios planos, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, e dizer para Deus: Senhor, está aqui a minha vida. Que agora viva o Senhor em mim. Que a minha vida seja para te agradar e para te glorificar. Faz em mim a tua vontade. Que eu viva para ti. E aí sim, isso é uma vida de entrega, de sacrifício, onde eu estou disposto a viver para Deus. Então foi assim que Paulo viveu. Vamos continuar aqui no versículo 7, que diz mais uma coisa bem interessante. Diz assim a palavra de Deus: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sabe, irmãos, quando eu leio essas palavras de Paulo, o que a gente leu antes e isso aqui que a gente lê agora, eu fico a refletir sobre como a gente vai se sentir no último dia da nossa vida. Paulo aqui não estava no último dia da vida dele. Ele ainda tinha alguns meses, talvez, pela frente, alguns dias, porque ele não foi martirizado imediatamente, mas ele já estava preso, esperando morrer por causa do Evangelho. Mas ele aqui olha para trás. Você vê que ele está olhando para trás, para a maneira como ele viveu, e ele está fazendo uma reflexão sobre a sua vida. E quando ele faz essa reflexão, ele diz: eu combati o bom combate. Veja que ele está falando no passado. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Ele está falando do que ele fez, do que se consumou na vida dele, do que foi realidade para ele, a vida como ele viveu. Ele está aqui na beira da morte, olhando já para a porta da morte que dá para o paraíso, e ele está refletindo sobre a maneira como ele viveu. E a reflexão dele aqui é positiva. Ele olha para o seu passado e ele vê que ele viveu uma vida plena, que agradou a Deus, que glorificou ao Senhor. E aí, irmão, sabe, isso aqui deveria nos levar a meditar no seguinte: como é que nós vamos estar nos últimos dias da nossa vida? Geralmente, quando a gente é jovem, a gente não reflete sobre isso. A gente não reflete sobre a nossa vida, sobre como a gente está vivendo. Mas quase sempre, quando as pessoas chegam nos últimos dias da sua vida, elas se tornam mais reflexivas e elas começam a pensar sobre a vida que elas viveram, sobre como elas viveram, sobre se a vida delas foi uma vida realmente satisfatória ou não. Principalmente quem está à beira da morte, por exemplo, doente, ou já está muito idoso, que sabe que está perto de partir. Geralmente a pessoa fica pensando no que ela viveu, no que ela fez, no que ela deixou de fazer, no que ela deveria ter feito. E aí eu queria que a gente imaginasse. Eu não quero que hoje seja o último dia da sua vida, Deus nos livre disso. Mas imagine na sua mente que você está no último dia da sua vida. Olhe para trás e pense como você tem vivido. Pense o que você já fez, o que você se tornou, a pessoa que você é em Cristo. Você realmente pode, como Paulo, fazer uma retrospectiva e se agradar diante de Deus por tudo aquilo que você viveu? Ou será que quando você olha para o passado, a única coisa que você pode fazer é lamentar, é se entristecer e dizer: oh meu Deus, por que eu vivi dessa maneira? Eu poderia ter feito isso,
eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter servido mais, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter lido mais a Bíblia, eu poderia ter evangelizado mais, eu poderia ter buscado mais o teu reino em primeiro lugar. O que foi que eu fiz com a minha vida? O que é que eu tenho? O que foi que eu conquistei de valor eterno e não terreno? Que legado que eu vou deixar para os meus filhos, para as próximas gerações, para as pessoas que me conheceram? O que foi que eu deixei nessa vida de concreto que vai edificar a vida das pessoas, que contribuiu para o reino de Deus, para o bem-estar dos outros? Sabe, reflita. Reflita sobre quem você é, sobre como você tem vivido. Será que a tua vida tem agradado a Deus? Será que, como Paulo, você iria fazer uma reflexão positiva da sua vida? Eu receio que a maioria das pessoas do mundo, se hoje fossem fazer essa reflexão, elas iam lamentar profundamente, porque não viveram uma vida plena que agradou a Deus, mas viveram uma vida egoísta, onde elas só se preocuparam consigo mesmas, com o que elas fizeram para si, com o que elas conquistaram para si mesmas. E aí, no momento da morte, quando você está na beira da morte, tudo que você conquistou nessa terra perde o valor. No momento que você está ali perto de morrer, o tanto de dinheiro que você ganhou não significa mais nada, porque aquilo ali não vai ter mais significado nenhum para você. Aquilo ali você não vai levar, vai ficar para outras pessoas. Tudo aquilo que você conquistou, que você se tornou, a carreira que você fez, tudo isso, no último dia da sua vida, não vai ter mais valor nenhum, porque essas coisas são valores terrenos. E eu não estou dizendo que essas coisas são erradas em si mesmas, porque todos nós temos que estudar, trabalhar, ganhar dinheiro. Seria uma hipocrisia da minha parte dizer que a gente não precisa disso. Mas, comparando isso com os valores eternos e celestiais, que valor essas coisas têm? Que valor essas coisas têm? A maioria das pessoas vai chegar no último dia da sua vida, vai olhar para trás e vai pensar: a única coisa que eu tenho é dinheiro. A única coisa que eu tenho é casa, é carro. O que foi que eu fiz para o reino de Deus? O que foi que eu contribuí? Que coisa de valor eterno eu fiz? Cadê o meu tesouro no céu? Cadê o meu tesouro na eternidade? Cadê o que eu juntei para a eternidade? Para minha recompensa, para minha coroa? Porque tem pessoas que só acumulam coisas aqui, nessa terra, fazem coisas para cá, só pensam em coisas do mundo, nas coisas desta terra, e vão chegar no último dia da sua vida e vão ter uma decepção enorme, porque vão olhar para trás e vão lamentar porque não viveram uma vida plena diante de Deus. Oh, meu irmão, meu desejo é que você, ao chegar no último dia da sua vida, possa olhar para trás e dizer como Paulo: eu me alegro, porque eu combati o bom combate, eu servi a Deus, eu servi a Jesus, a minha vida foi dele, eu preguei o Evangelho, eu fiz discípulos, eu amei as pessoas, eu contribuí para o avanço do reino de Deus, eu usei os meus dons, meus talentos, o nome de Jesus foi glorificado através da minha vida. Eu orei, eu busquei a Deus, eu conheci mais o Senhor, eu tive intimidade com o Senhor. Eu não vou agora dar de cara com um Jesus que eu não sei nem quem é. Pelo contrário, eu vou encontrar um Jesus que eu conheço porque eu andei com Ele a minha vida toda, porque eu vivi em consagração, em oração, em intimidade. Eu conheço a Ele porque eu li Sua palavra, eu busquei, eu conheci, eu falei dEle. Eu o amei, eu contribuí para o avanço do reino de Deus, eu fiz a minha parte. Eu semeei
na vida de muitas pessoas foram abençoadas através de mim. Eu fiz algo de valor, eu tenho um tesouro no céu, eu não simplesmente conquistei coisas aqui, eu construí coisas que vão perdurar por toda a eternidade, eu fiz a diferença na vida de pessoas, coisas que vão durar por toda a eternidade. É isso que Deus quer que a gente faça. É assim que Deus quer que a gente viva. É assim uma vida que vale a pena. Porque ou coisa triste é você chegar no dia da sua morte e olhar para trás e ver que você jogou a sua vida fora. Que você perdeu o seu tempo em coisas fúteis, inúteis, em coisas que não valem a pena, em coisas que não têm valor eterno, em coisas que não agregaram em nada. Você vai olhar para trás e vai pensar, meu Deus, quanta coisa que eu poderia ter feito, quanta coisa que eu poderia ter vivido. E eu estou chegando aqui no último dia da minha vida, o que foi que eu fiz da minha vida? Não fiz nada, joguei ela fora. Todos os planos que Jesus tinha para mim, todos os sonhos eu não vivi. Então que a gente não tenha essa frustração no último dia da nossa vida. A vontade de Deus é que a gente possa dizer como Paulo. Em outras palavras, eu vivi uma vida plena. Eu agradei a Deus. Eu servi ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero refletir agora aqui, detalhadamente, irmãos, sobre cada coisa que Paulo fala. Nesse versículo 7, quando ele diz, combati o bom combate. O que significa combati o bom combate? Será que nós estamos vivendo numa guerra? Será que nós estamos vivendo numa luta? É incrível porque essa expressão combater o bom combate é uma expressão desconhecida da maioria dos cristãos. Porque a maioria dos cristãos, como eu falei, quando eles pensam na vida cristã, eles pensam numa vida regalada de muitas bênçãos, de muita comodidade e uma vida tranquila, sem problemas, como se fosse um paraíso aqui na terra. Mas a vida cristã é uma vida de luta, de combate. É por isso que Paulo diz, combati o bom combate. Por que é o bom combate? Porque é o combate de Deus, não é o combate dele mesmo. É a luta que Deus deu para ele lutar. Vamos ver aqui 2 Timóteo capítulo 2, o mesmo livro, voltando um pouquinho, no capítulo 2, versículo 3 e 4, para a gente entender um pouco melhor. Versículo 3 diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Veja que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Em outras palavras, se envolve comigo, Timóteo. Eu estou envolvido na obra de Deus. Eu estou envolvido no combate do Evangelho. Não fuja dessa batalha. Participa comigo dos meus sofrimentos. Por quê? Porque quando você vier para lutar, você vai sofrer. Mas é por uma boa causa. É pela causa do Evangelho. É pela pregação do Evangelho nesse mundo. Então venha, Timóteo. Não se acovarde, não fuja. Participa comigo dos meus sofrimentos. E ele diz, como bom soldado de Cristo Jesus. Todos nós somos soldados de Cristo Jesus. Isso mostra que nós estamos numa guerra. Versículo 4 diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Olha só, irmãos. Paulo não está querendo dizer aqui que você agora vai viver só para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus e não vai se envolver em nada de maneira absoluta nessa vida. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas quando ele diz que o bom soldado não se envolve nas coisas desta vida para poder agradar aquele que o arregimentou, ou seja, aquele que o alistou para a guerra. Quem foi que nos alistou para a guerra? Foi Jesus. Quando foi isso? No dia que ele nos chamou e que a gente disse, Jesus, eu quero te reconhecer como o Senhor da minha vida. Naquele dia, você estava sendo alistado para uma guerra.
Naquele dia você se tornou soldado de Cristo. Eu não sei se você compreendeu isso naquele dia, mas isso é uma realidade. Você foi chamado para uma guerra. Você foi chamado para lutar, para combater o bom combate. Então, quando ele diz que a gente não deve se envolver em negócios desta vida, não é de uma maneira absoluta. O que ele está querendo dizer é que os negócios desta vida não podem ser prioridade para nós de tal maneira que a gente venha deixar o bom combate de lado e esquecer que a gente está lutando pela causa do Evangelho, pela fé evangélica, e que a gente está pregando a mensagem da cruz, combatendo contra as fortalezas do inferno. É por isso que na palavra de Deus diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando fala de portas do inferno, está falando das portas da fortaleza do inferno. As portas era que dava a segurança da fortaleza. As portas são trancadas para que ninguém invada a fortaleza. E o que Deus diz quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Significa que a igreja está numa guerra, avançando como um exército contra as fortalezas do diabo. Nós todos os dias estamos cercando as fortalezas do diabo quando estamos pregando o Evangelho. E nós estamos indo contra as portas do inferno por meio da pregação da cruz. Quando nós estamos pregando o Evangelho como bons soldados de Cristo, nós estamos arrombando as portas do inferno para entrar naquelas fortalezas e resgatar aquelas vidas que estão perdidas, que estão escravizadas por Satanás ali naquelas fortalezas. É isso que a igreja faz. Essa é a missão da igreja. É invadir essa fortaleza do inimigo, tirar as vidas de lá. E isso, irmãos, não acontece sem guerra, não acontece sem luta. É uma guerra travada dia após dia. Quer a gente entenda que está nessa guerra ou não, a gente está nela. Desde o dia que a gente reconheceu a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, quando um soldado está numa guerra, qual é a maior preocupação dele? É vencer a guerra, é vencer o inimigo, é conquistar o território inimigo, é libertar os que estão presos lá, os que estão escravizados, os prisioneiros de guerra, o povo que está sofrendo por causa daquele inimigo. Esse é o objetivo do soldado. Agora você imagine um soldado que está no meio de uma guerra e de repente ele começa a se preocupar apenas com a vida dele e esquece da guerra onde ele está. E aí ele fica apenas telefonando para sua casa, falando com a sua família, procurando resolver os negócios da sua vida, enquanto os outros soldados estão no meio da guerra lutando, dando seu sangue, dando a sua vida. Que tipo de soldado seria esse? Seria um soldado que seria uma vergonha para a sua nação. Ele seria um motivo de desonra, um motivo de vergonha, uma coisa inglória. Um soldado que não está nem aí para os seus irmãos que estão ali morrendo naquela guerra por causa da causa que eles estão lutando. Então, como soldados de Cristo, que estamos combatendo o bom combate, nós só devemos nos envolver nas coisas nessa vida o quanto for necessário para viver. Nem um centímetro a mais, nem um minuto a mais, somente aquilo que for preciso para poder viver uma vida conforme a vontade de Deus. Nós não podemos nos entregar nem um minuto a mais do que o necessário nas coisas deste mundo, porque nós não podemos perder o foco de que nós estamos lutando pelo reino de Deus. Se a gente não combater o bom combate, o exército de Deus vai sofrer, como está sofrendo nos dias de hoje. Porque tem pessoas que estão na trincheira, estão guerreando, estão dando a sua vida, estão derramando o seu sangue pela causa do Evangelho, enquanto muitos soldados de Cristo estão acovardados, preocupados com a sua vida. Não estão ligando para o Senhor que os alistou, não estão ligando para o seu general que está na frente da batalha lutando.
Eles estão preocupados somente com a sua própria vida, enquanto o exército está lutando contra o inimigo. E isso é uma vergonha. É uma vergonha, irmãos, para quem vive assim. E a vontade de Deus é que a gente combata o bom combate. Um dia nós vamos ter toda a eternidade para descansar. Quando a gente partir dessa vida, nós vamos ter toda a eternidade para descansar no céu, para louvar a Deus, para poder engrandecer o nome do Senhor, para viver em tranquilidade sem problema nenhum. Mas esse momento passageiro agora dessa terra, a prioridade é combater o bom combate do Evangelho. É pregar a mensagem da cruz. É resgatar vidas para Jesus. É invadir as fortalezas do diabo. É trazer para fora aqueles que estão morrendo sem Cristo, aqueles que estão escravizados e que Deus quer contar conosco na trincheira de guerra, irmãos. Tem soldados que estão sofrendo porque estão lutando sozinhos ou quase sozinhos na trincheira, enquanto tem soldados que estão dormindo. Estão dormindo. Você imagine, eu estava me lembrando de uma ilustração do pastor Paulo Júnior, um general chegar numa trincheira de guerra e de repente ele vê um soldado lá jogando videogame. Você imagine como é que esse sargento, esse general, não ia ver aquela atitude. E eu não estou querendo dizer aqui que jogar videogame é errado. Compreenda bem o que eu vou explicar. Eu estou falando aqui de prioridade, daquilo que é mais importante na vida. Porque tem pessoas que perdem seu tempo precioso com coisas fúteis, com coisas que não têm valor eterno. Então imagine você estar na trincheira de guerra, com o celular na mão, jogando videogame, enquanto tem soldados do seu lado que estão morrendo e tem inimigos atirando contra você e invadindo. Isso seria uma atitude vergonhosa, uma atitude de desonra para aquela nação. Esse soldado, com certeza, no exército físico, ele seria preso como um traidor, por estar batalhando ali pelo seu país e não estar servindo como deveria. Mas, infelizmente, muitos cristãos hoje vão chegar no último dia da sua vida, mas eles não vão poder abrir a sua boca e dizer como Paulo, combati o bom combate. Eles não vão poder dizer isso, porque eles não combateram o bom combate. Eles não viveram para Cristo. Eles não entraram na guerra. Eles não se importaram com a guerra. Eles não se importaram com a pregação do Evangelho. Eles não se importaram em ir contra o inimigo das nossas almas. Eles só se importaram consigo mesmos. Eles só se importaram com seus próprios problemas. Eles nunca combateram um bom combate. Eles nunca entraram na guerra. E isso vai ser uma vergonha. Um motivo de vergonha eterna para essas pessoas. Você imagine, no dia que você chegar diante de Cristo, imagine, eu quero que a gente imagine isso, porque a gente um dia vai estar nessa situação realmente. Imagine a gente chegar diante de Jesus, o nosso general de guerra, que nos alistou, que nos arregimentou para a guerra. E com que cara nós vamos chegar diante dele? Eu quero que você pense nisso. Com que cara nós vamos chegar diante dele? Que relatório nós vamos dar de como nós travamos a luta que ele nos chamou? O que a gente vai dizer? Será que ele vai aceitar desculpas do tipo assim, Senhor, eu não tive tempo. Era tanta coisa que eu tinha que resolver, que eu tinha que fazer para mim mesmo, para minha vida, para minha família, que o Senhor nunca teve lugar. Eu não tinha tempo para te buscar, para fazer nada para ti, para te servir, para te honrar. Os meus talentos eu enterrei, os meus dons. O que você acha que Jesus vai dizer? Você acha que ele vai ficar feliz? Você acha que ele vai ficar satisfeito? E o Senhor julgará a vida de cada um. Então que a gente pense nisso. Paulo continua dizendo, completei a carreira. Completei a carreira. Paulo está aqui fazendo uma ilustração a respeito da carreira atlética que muitas pessoas percorriam naquela época, do atletismo, das competições
de atletismo que já existiam lá no Império Romano. Já existia maratona, já existiam essas coisas. Você vê que Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, no mesmo texto que eu li antes, Paulo também fala assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Veja que Paulo compara a vida do cristão a um atleta. A um atleta que já existia na época do Império Romano. E como é que era a vida de um atleta? A vida de um atleta era uma vida regrada, uma vida disciplinada, uma vida de renúncia, onde ele pagava um preço, onde ele abria mão de muitas coisas para poder alcançar um objetivo. É como é hoje, os atletas de hoje. Os atletas olímpicos, por exemplo, eles abrem mão da sua vida. Eles abrem mão de lazer, abrem mão de família, abrem mão de muitas outras coisas, de entretenimento, para poder alcançar um objetivo. Qual é o objetivo do atleta? Ganhar uma medalha. Naquela época era uma coroa, eles ganhavam uma coroa que colocavam sobre a cabeça, como um prêmio pela sua vitória. Hoje em dia o prêmio é uma medalha de ouro. Para alcançar uma medalha de ouro, um atleta olímpico, ele abandona a sua vida por anos e anos para poder se dedicar a treinar exaustivamente para poder conquistar aquela medalha de ouro. Se ele não suar, se ele não se disciplinar, se ele não abandonar muita coisa, ele nunca consegue o objetivo dele. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. O atleta não é coroado se ele não lutar segundo as normas. Ou seja, o atleta não alcança o seu objetivo, ele não vai ganhar o seu prêmio. E Paulo compara a vida dele com a vida de um atleta. Ele diz: completei a carreira, ou seja, eu alcancei o meu objetivo. Eu consegui chegar onde eu queria chegar. Eu corri a vida cristã, eu perseverei em seguir ao Senhor, em fazer a vontade de Deus e alcancei o prêmio, que ele vai falar mais adiante aqui, da sua coroa. Ele completou a carreira. Ele chegou até o fim. Ele não desistiu no meio do caminho. Ele foi como um maratonista que correu e com todas as dificuldades que ele teve no meio do caminho, mesmo assim ele continuou até chegar no final. A vida cristã, irmãos, é uma vida de dificuldades. É uma vida de muitas alegrias, sim. Nós temos muitas alegrias, a alegria de ter Deus na nossa vida, de ter paz, de ter felicidade, de ter a presença do Senhor, de ter os nossos pecados perdoados, de viver em comunhão com Ele, de ser abençoado na nossa família, na nossa casa, na nossa vida profissional, sim. Temos muitas alegrias na vida, mas a vida cristã também é uma vida de lutas e dificuldades. Veja quantas lutas Paulo teve que passar para poder completar a sua carreira. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, se não me engano, Paulo dá uma lista de coisas que ele sofreu. Naufrágio, prisão, apedrejamento, vigílias, açoites, humilhações, todo tipo de coisa ruim que você imaginar aconteceu com Paulo. Veja quantas dificuldades e obstáculos ele teve que passar por cima, ele teve que suportar e vencer esses obstáculos para poder chegar até o final. A nossa vida vai ser uma vida de muitos obstáculos e lutas, mas nós temos que entender que nós temos que chegar até o final. Não importa como você começa a corrida, porque começar a corrida é muito fácil. É muito fácil dizer: Jesus, eu quero seguir ao Senhor, eu quero ser um cristão. Agora, a grande diferença não é se você começa. O que importa realmente é se você vai terminar. É se você vai chegar no final. Se você vai conseguir passar por todos os obstáculos que a vida vai colocar diante de ti, que o inimigo vai colocar diante de você, e mesmo assim você vai passar por todos eles e chegar até o final. E isso não é possível sem a ajuda de Deus, sem a presença de Deus nas nossas vidas, sem a sua força, sem o seu refrigério. Para completar essa carreira, irmãos,
para poder dizer como Paulo, completei a carreira. É uma frase de 3 palavras só, né? Tão simples. Completei a carreira. Parece uma coisa tão fácil, mas, irmãos, a porta é estreita, o caminho é estreito. É por isso que nós temos uma necessidade enorme, grande, de estar segurando nas mãos de Jesus o tempo todo, agarrado com Ele e recebendo da sua força e da sua graça para poder continuar, porque senão a gente não consegue, a gente vai perecer no meio do caminho. É por isso que Jesus disse, quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Porque muitas pessoas vão começar, mas não vão terminar. Ele disse também que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Só aquele que completar a carreira, que chegar até o final, que continuar servindo ao Senhor fielmente, apesar de todas as dificuldades, lutas, sofrimentos que alguém possa fazer com você, ou a vida mesmo faça com você. Você não pode olhar para trás. Você não pode desistir. Você tem uma carreira para completar. Você tem uma corrida para concluir. Se você desistir e ficar no meio do caminho, você vai perecer. Você não pode entregar os pontos. Quando as coisas estiverem difíceis, quando parecer que você não aguenta mais, clame, grite, diga para Jesus, Senhor, me ajuda, me socorre, me levanta, me dá força, me dá ânimo, me dá fé, mas eu preciso continuar, Senhor. Diga para Deus, seja sincero, abra o seu coração e diga, Senhor, eu estou morrendo. Eu estou morrendo, eu estou afastado de Ti, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu não estou conseguindo nem andar, quanto mais correr a carreira. Senhor, me ajuda, pega na minha mão, me dá força para continuar, senão eu não vou conseguir. E pode ter certeza, quando a gente faz isso, o Senhor ele vem em nosso socorro, Ele nos dá força, nos dá refrigério, graça, nos dá unção do Espírito, nos dá poder e capacidade para a gente se levantar e continuar a carreira. Porque a palavra de Deus diz que um justo pode cair, mas ele nunca vai ficar prostrado. Pode cair 7 vezes, cairá um justo, mas ele vai se levantar e vai continuar. Porque Deus é aquele que nos levanta. E por último, Paulo diz, guardei a fé. O que ele quer dizer quando diz guardei a fé? Ele está dizendo, eu conservei a fé na minha vida. Passei todos os dias da minha vida vivendo realmente a fé em Cristo. E cheguei agora no final com a minha fé preservada, guardada. Eu guardei, eu conservei a fé na minha vida. A fé é fundamental para completar essa carreira, irmãos. Para chegar no final. Se a gente não tiver fé, se a gente não olhar para Cristo, se a gente não permanecer com os olhos nele, se a gente não permanecer exercitando a fé. O que é exercitando a fé cristã? É vivendo como um cristão, vivendo em consagração, em busca a Deus, meditação da palavra, oração, serviço, adoração, comunhão com Deus, com o Espírito Santo, vivendo a vontade de Deus nas nossas vidas. Isso é guardar a fé. É como ele disse lá no outro texto que eu li de 2 Timóteo, que o atleta não é coroado se ele não lutar segundo as normas. Existem normas na vida cristã. Tem um padrão de vida na vida cristã, que se você não viver nesse padrão, você não consegue chegar até o final. Só chega até o final quem anda conforme a maneira como Deus deseja, como agrada a Deus. E qual é essa maneira? Como eu falei, uma vida consagrada ao Senhor, de busca ao Senhor. Uma vida na presença de Deus. Essa é a vida que nos leva a guardar a fé, a permanecer firme, a se sustentar na presença de Deus até o último dia das nossas vidas.
Não importa o que aconteça, irmãos. Não importa o que aconteça. Não tire os seus olhos de Jesus, nenhum momento sequer. Nenhum momento sequer. Não importa o que você esteja passando ou ainda vai passar. Não importa o problema que você esteja passando. Não importa o que fizeram com você. Não tire os olhos de Jesus. Não esqueça as suas promessas. Não esqueça o que Ele fez com você e o que Ele ainda vai fazer. Guarde essas coisas no coração. Olhe para Ele. É isso que vai te fazer permanecer firme no dia da dificuldade. No versículo 8, Paulo diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada. Por que a coroa da justiça estava guardada para ele? Por causa da maneira como ele viveu. Entenda bem que a salvação ela não é conquistada pelas obras, mas a maneira como a gente vive demonstra que a gente é realmente um cristão verdadeiro. Então, pela maneira como Paulo viveu, agora ele tinha certeza que a coroa da justiça estava guardada para ele. Será que você vai ter essa certeza quando você chegar no final da sua vida? Você vai olhar para trás e vai poder dizer: eu realmente vivi com Cristo a minha vida. Eu vou morrer agora, mas a minha coroa está guardada. Ou seja, o Senhor está com a coroa, a minha coroa está já na mão dele. Não estou falando isso no sentido literal, mas no sentido espiritual. A recompensa que Jesus tem para mim já está nas suas mãos para me entregar. A recompensa da vida eterna, dos galardões, da presença de Deus eternamente. Está tudo guardado, reservado para cada um de nós que permanecemos fiéis. E aí ele diz: para quem é essa coroa? A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? Que dia é esse? Não é o dia da morte. Não é o dia da morte de Paulo. Quando fala dia na Bíblia aqui com letra maiúscula, é o dia da volta de Jesus. No dia da volta de Jesus, nós receberemos a nossa coroa. Nós receberemos a nossa recompensa das mãos do Senhor. Vale a pena, irmãos, combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé, vale a pena, porque existe uma coroa que está guardada pelo Senhor para nos entregar na hora que nós nos encontrarmos com o Senhor, no dia da sua vinda. Ele virá, nós nos encontraremos com Ele e nós receberemos da sua mão a recompensa por termos sido fiéis, por termos permanecido firmes, por não termos retrocedido em nada, por termos continuado servindo ao Senhor, apesar de todas as dificuldades. Toda vez que você pensar em desistir, se lembre de Jesus com a sua coroa na mão, te esperando para te entregar no dia da volta dele. Então lembre-se disso, e no momento que você estiver pensando em desistir, você diga para si mesmo: eu não vou desistir. Eu tenho que continuar, senão não vou receber minha coroa. Eu não vou receber minha recompensa. Eu não vou receber aquilo que está guardado para mim. É como Deus diz lá em Apocalipse: não deixe que ninguém tome a tua coroa. A tua coroa está guardada pelo Senhor. Mas não deixe que ela se perca. Como é que ela vai se perder? Se você desistir, se você retroceder. Então, naquele dia, o Senhor, reto juiz, dará a cada um de nós, e não somente a mim, ele diz, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, a todas as pessoas que aguardam ansiosamente a volta de Jesus, que amam a sua vinda, ou seja, que desejam, mais do que tudo, a volta dele, que desejam se encontrar com ele, que desejam ir para a glória no céu, que desejam estar na sua presença. Meus irmãos, isso aqui que eu preguei é a realidade da vida cristã, que às vezes a gente não quer enxergar porque ela é dura. Mas por que a gente precisa saber disso? Para que a gente, como Paulo, no último dia da nossa vida, complete a carreira e combata o bom combate.
para que a gente não seja envergonhado, mas que pelo contrário a gente seja recebido pelo Senhor e Ele entregue a nossa coroa, a nossa recompensa. Então, irmãos, vale a pena, continue firme, combata o bom combate, complete a sua carreira, guarde a sua fé, não desista, vale a pena, há uma esperança, há uma glória eterna a ser revelada em nós, há um galardão para ser entregue, há uma coroa, há a presença de Deus que nos aguarda na sua maneira plena nos céus. Vale a pena, irmãos, vale a pena perseverar, vale a pena lutar, vale a pena continuar firme. E nesse mundo, nós vamos sofrer, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter dificuldade. O diabo vai tentar de tudo para tomar a tua coroa, para te afastar de Jesus, para levar você para longe dele. Porque ele não quer que você chegue no final da sua vida e complete a sua carreira. Mas só depende de você. Se você quiser completar a sua carreira, Jesus ele tem toda a força, a capacidade, o poder necessário para te sustentar, para te preservar, para te fazer chegar firme. Não é com a tua força que você vai conseguir, é com a força de Jesus em você. É Ele que te preserva, é Ele que te sustenta, é Ele que te ajuda, é Ele que vai fazer você continuar firme. Então se agarra nele, se apega a Ele, que Ele vai te ajudar e você vai chegar na glória dos céus. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.